Boa noite, amigos do The Dealers. Mais um episódio inédito para você. Hoje um episódio internacional com um convidado que, além de ele ser um especialista no setor automóvel, como se fala lá na terrinha, ele é um grande amigo meu. Nós já viajamos juntos por diversos continentes para participar de eventos no setor automotivo. E eu aprendi muito com ele durante essa nossa trajetória juntos. E só tenho a agradecer a presença dele. Ele veio de Portugal para cá para bater um papo com a gente e contar um pouquinho da história e da experiência dele no setor. Eu estou aqui com o Manuel Madeira. Muito obrigado pela sua presença, Manuel. Ele não deixou falar o currículo dele porque ele é um especialista no setor automóvel. Então, só isso que eu falei. Manuel, obrigado por estar aqui. Obrigado por estar no The Dealers. E é um prazer enorme, você sabe disso, ter você aqui com a gente. O prazer é meu, caporal. Gosto muito de conversar com vocês e partilhar experiências. E é uma caminhada que já vimos a fazer há muitos anos e um aprendizado nos dois sentidos, não é? Muito bom. E estou muito contente de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado, Manuel. Manuel, conta como é que começou a história no setor automóvel, para o pessoal entender até onde você chegou e o que você faz hoje. Então conta só um pouquinho da sua história. A minha história, eu comecei a vender carro em 85. Num concessionário Peugeot e nunca mais saí do setor. Eu tinha tido uma experiência profissional anteriormente numa empresa francesa onde aprendi algumas coisas de vendas e, portanto, quando cheguei no setor automóvel, setor automotivo, como vocês aqui dizem, percebi que carro é fácil de vender, é o produto mais desejado do mundo. Eu costumo dizer, todo o cliente quer comprar carro. A questão é saber quando e a quem. Então esse é o papel do vendedor, é interagir com as pessoas. E pronto, e comecei a vender carros em 85 e gostei e fiquei e estou hoje já com uma idade um bocadinho avançada, mas continuando vendendo carro. E acho que me vou reformar a vender carro, não é? Vai se reformar a vender carro e vai se aposentar. Eu espero que vocês estejam entendendo aqui que eu estou traduzindo, mas eu acho que vocês estão entendendo o que ele está falando. Não, vou falar devagar para ver se percebem bem o português de Portugal. Eu costumo dizer que sou vendedor de automóveis e hei de morrer vendedor de automóveis. Pronto, e depois fui fazendo essa caminhada. Mas aí você ficou 10 anos trabalhando numa empresa que é uma referência na gestão de pessoas, né? Uma referência mundial. Seu CEO escreveu vários livros, etc. E eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência na GE. Essa é uma parte muito interessante e uma história muito gira, muito interessante. Que eu comecei a vender carro no Grupo Santogal, que é um dos maiores grupos de varejo automotivo em Portugal. Fui vendedor, depois fui chefe de vendas. Depois trabalhei num concessionário Ford durante 10 anos, onde fui construir um concessionário de raiz e era diretor comercial. E depois trabalhei no Grupo Interposto, gerindo concessionárias, e no meio desse processo eu tinha-me despedido do Grupo Interposto para ir montar a minha empresa atual, que é a Max Auto. E no meio surgiu esse convite para ir para a General Electric, para um banco, que era a G-Money, G-Capital Chester, e depois passou a ser G-Money, e onde fiquei 10 anos e onde aprendi muito. E realmente é uma organização que guardo muitas saudades, onde cresci muito profissionalmente, porque para além da formação que eu tenho, tem a ver mais com a área da gestão e do marketing digital. Tive formação na GE, que é difícil de encontrar nas universidades. Fiz a certificação Green Belt e que foi uma abordagem muito estruturada à atividade comercial, montando processos de venda estruturados, como se faz numa indústria, mas aqui nos serviços. E tive também acesso a outra formação muito interessante, que era o Change Acceleration Process, que é
preparar as pessoas para uma mudança constante. Uma coisa que nos dias de hoje é mais importante do que nunca, porque isto está muito acelerado, cabrão. E esta transição que nós vamos assistir com a quarta revolução industrial, com a computação quântica, com a inteligência artificial, com a robótica, isto vai mudar e de forma muito acelerada. Então nós que estamos no negócio há mais anos temos que ter esse mindset para estas mudanças que aqui vêm e que não serão fáceis. Muito bom, excelente. A gente se conheceu em um evento em Portugal, que é um evento que você estava organizando junto com o Ricardo Oliveira, que é o World Shopper. E aconteceram várias edições. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o World Shopper. O World Shopper, o meu envolvimento com o World Shopper foi um caso muito interessante, porque eu já conheci o Ricardo, já nos conhecíamos de quando éramos mais novos e a determinada altura estivemos afastados bastante tempo, e quando nos reencontramos passado uns anos, ele me falou um bocadinho da experiência profissional. Eu tinha também acabado de sair da GE e ir mais para os Estados Unidos e tinha estado a fazer alguma investigação no mercado americano, e aí ele me convidou para eu ir falar na World Shopper Conference, que era uma conferência que o Ricardo organizava. E o nome World Shopper nasce porque ele tinha feito uma ação de cliente mistério a nível mundial e ia partilhar com a audiência o conteúdo dessa ação de cliente mistério. Então foi assim que nasceu o nome World Shopper. E quando participei a primeira vez como orador convidado na World Shopper, aí começámos logo a trabalhar conjunto para dinamizar mais a World Shopper Conference. Fomos para os Estados Unidos, trouxemos muitos oradores americanos, estávamos no início do processo da digitalização da venda de carros na internet e acabámos por fazer esse processo de evangelização no mercado português, baseado no modelo de distribuição americano, no mercado americano, que é o farol onde se aprendem as melhores práticas e que nós frequentamos com bastante tempo. Então mantivemos essa relação e isso deu um impulso grande, não só à conferência, mas também por arrasto, negócios de consultoria, de formação, e pronto, e continuamos trabalhando e vamos agora para a China em abril fazer uma missão para estudar o mercado chinês. Vamos ao Salão de Pequim, vamos visitar uma fábrica de automóveis chineses e queremos também ir visitar retalhistas do negócio, varejo, não é? Varejo. Concessionárias e lojas independentes. Concessionárias e lojas independentes. Porque o mercado é um ecossistema que abarca tudo. E eu acho que tenho assistido a isso em Portugal, que era as concessionárias e os independentes estavam de alguma forma separados e tinham pouco contacto entre si. E eu tenho visto que isso tem... Mas o World Shopper, quantas edições teve? Já não me recordo, mas muitas. Nós começámos em 2008, organizámos praticamente ininterruptamente até ao Covid. Todos os anos fizemos. Até o Covid. Até ao Covid. Teve mais de 10. Mais de 10. Juntou nos últimos anos que eu participei 1.000 pessoas. Na última edição reunimos 1.800 pessoas. 1.800 pessoas. Nos 2 dias. Então, você tinha lojistas, pessoal da indústria e concessionários. Banco, empresa de software, concessionárias, lojistas, empresas de garantia, ou seja, no fundo todo o ecossistema. Todo o ecossistema do varejo automóvel, quer nos novos, quer nos usados. E tinha também muita gente dos fabricantes. Isso. Também participava muita gente dos fabricantes. Bom. Mas, pois é, tu foste a primeira vez que foste convidado como orador, foste com o teu sogro, com o Ilídio. Foi com o Ilídio. Foi muito... É que eu mandei o meu livro para vocês antes. Você olhou um pedaço do meu livro, onde eu fiz um método de negociação que eu chamava dos 6 quadrados. Aí você falou para eu apresentar os 6 quadrados lá. Eu fui apresentar os 6 quadrados. É verdade, foi muito interessante. Fomos jantar a Cascais.
Isso. Ficámos logo amigos, foi uma química que se deu e depois a partir daí visitámos pelo vários países em eventos do setor automóvel, Estados Unidos, Brasil, Espanha, muito interessante. Muito bom mesmo. E Manuel, você tem um sistema de compra de carro, que desde 2012 está no ar. Fala um pouquinho dele também. Isto, Venda ao Seu Carro, foi uma marca que eu lancei em 2012. Na altura, trouxe a ideia dos Estados Unidos, no fundo era We buy cars, we buy ugly cars, we buy... Nos Estados Unidos, o modelo que eu me baseei foi o Trade-in Marketplace, da Cox Automotive. Da Cox. Como é que chama aquela leiloeira também que tem um? A Mannheim? Não, a Car... Vou lembrar o nome. Mas eu nos automóveis sempre ouvi dizer que o segredo estava na compra. Mas, no entanto, percebia que grande parte das empresas que estavam... Na Copart tinha. A Copart tem um site. Pronto. Mas eu sempre fui nos automóveis, que entrei nos automóveis, sempre ouvi dizer que o segredo está na compra. Havia até um gerente de vendas de um grupo de retalho importante em Portugal que dizia: uma má compra tarde ou nunca se transforma num bom negócio. Mas entre o que se dizia e o que se praticava havia uma grande diferença. E quando eu olhava para a maior parte das empresas que estavam no setor, todo o seu posicionamento comercial e toda a sua estratégia, o seu esforço comercial estava na venda. Então, diz-se uma coisa e pratica-se outra. Não faz muito sentido. Então, quando lançámos o portal Venda ao Seu Carro para comprar carros usados na internet a cliente final, o início foi lento, porque o mercado não compreendia o conceito. Sabiam que havia sites onde se anunciavam carros, mas não tinham conhecimento que havia websites onde eles poderiam cadastrar o seu carro para obter uma oferta de compra. Mas aí tive muita sorte, porque quando eu lancei a marca Venda ao Seu Carro, no mesmo dia a Cox Automotive lançou, juntamente com o AutoSap, uma marca que era o AutoSap Venda Já. O AutoSap era um marketplace B2C em Portugal, Exatamente. lançado pela Cox Automotive, que não existe mais. Não foi lançado pela Cox, já existia. Já existia, a Cox comprou. Já existia e era líder, chegou a ser líder de mercado. Então, e eles criaram com a Cox uma marca que era o AutoSap Venda Já, em que no fundo era um site para os clientes avaliarem o seu carro usado e receber uma oferta de compra e pronto, depois a partir daí fazer um agendamento. Como o Kelley Blue Book tem nos Estados Unidos, por exemplo, ele tem um Instant Offer. Instant Offer. E o que acontece é que quando o AutoSap estava ligado a um grupo de mídia que era Altice, foram para a televisão e fizeram muita publicidade a explicar o conceito ao mercado. E eu acabei por ir a arrasto dessa publicidade. Fomos para o ar no mesmo dia, as cores até eram parecidas. Eram os dois verdes na areia. Que beneficiei muito dessa educação que eles fizeram no mercado. Fizeram uma quebra de cultura, né? Exatamente, fizeram isso tudo. E hoje é um negócio maduro. Surgiram outros concorrentes e já há clientes que equacionam esse canal como o canal para vender o carro usado dele. O cliente não quer ir colocar um carro na net para vender, não quer estar a atender telefonemas, a responder a leads, vai junto desses operadores que estão no mercado tentar negociar o valor de venda do seu carro usado. Mas eu diria que se o segredo está na compra, a estratégia comercial deveria estar muito focada na compra do carro. É que você não acha que hoje é assim, quem ditou a modelo de distribuição de veículos foram os fabricantes. Sim. Né? Criaram as concessões, as concessionárias focadas em vender carros 0 km, e a preocupação da montadora era vender carro, transferir o estoque do atacado para o retalho, para o varejo.
e fazer a venda do carro 0 km. O carro usado era um mal necessário, né? Então ela criou essa cultura de alguma forma, os fabricantes criaram essa cultura de alguma forma, né? De vender carro zero e tal. Depois que foi se entender que o carro usado era uma boa fonte de negócio, de renda, né? Que podia gerar muito lucro. Mas essa cultura de só vender carro zero e não deixar foi criada por uma necessidade da montadora de escoar estoque, né? Vamos lá ver. E você se vira com usado aí. Caporal, eu a determinada altura da minha vida fui gerir uma concessionária Hyundai. A Hyundai era uma marca que estava a entrar na Europa, ainda tinha volumes de venda baixos. Como os chineses hoje. Eu diria que houve a fase dos japoneses, Isso. depois houve a fase dos coreanos e agora estamos na fase dos chineses. Igualzinho aqui, no mundo inteiro foi assim. E essas várias fases, o que a gente tem percebido é que uns aprendem com os outros. Ou seja, os coreanos aprenderam muito com os japoneses. Na forma como entrar no mercado, como desenvolver os produtos, por aí fora. Mas estava eu a contar, quando eu fui gerir esse concessionário Hyundai, o volume de vendas por vendedor era muito baixo. Dava para chorar. Quem geria o concessionário, mas os próprios vendedores, porque quando tens volumes de vendas de 3 carros por vendedor, não dá para pagar a luz. Então, aquilo era muito penoso. Eu disse, não, vou ter que montar um negócio de usados à série aqui dentro da concessionária. Então, nós passámos de vender 3 carros por vendedor para 12 carros por vendedor. Sendo que os vendedores que vendiam em média 3 carros novos, com o aporte que o negócio dos usados trouxe, venderam também mais novos, ou seja, a média de venda de carro zero também aumentou. Então, aí, quando estás a ver um vendedor que já está a vender 12, 13 carros por mês... Mas por que não vendia carro usado? Porque muitos concessionários tinham um preconceito relativamente ao carro usado. Isso. E então, para vocês verem que não é só no Brasil, né? Pronto, e continuam tendo. Acham que é um negócio de segunda categoria. Mas o carro usado é muito melhor que o carro zero. Carro zero, qual é a diferenciação de um carro zero que está no concessionário A para o concessionário B? Nenhuma. É preço. A etiqueta do concessionário muitas vezes, pode ser. A reputação do concessionário, mas nesse tema da reputação, eu vejo isso em Portugal, não sei se no Brasil é igual, mas vejo muitos concessionários que não estão verdadeiramente preocupados com isso. Ou seja, eu acho que qualquer gerente de concessionária, quando chega de manhã no escritório, devia ir ver como é que está a sua reputação e as reviews online. Porque isso é a garantia do futuro e é a garantia de vender mais e melhor, com mais margem. Porque os clientes estão dando muita bola para a reputação online. Também acho. E eu estava a semana passada, uma cliente minha pediu-me para eu comprar um carro zero numa concessionária para ela. Um Jeep Avenger. Um Avenger. E eu fui ver a reputação do concessionário e era 2 e tal no em Google. 5. No Google. No Google. 2 e pouquinho. 2 e pouquinho. Mas tu sabes que é uma empresa boa, que é uma empresa séria, que está no mercado com uma postura correta. Mas vou fazer uma pergunta para você, se você sabe. Era concessionário da Stellantis mesmo ou era concessionário autônomo, independente? Não, era um concessionário autónomo de um grupo de varejo importante em Portugal. Não era do fabricante? Não. Mas sabes qual era a principal razão de queixa dos clientes? Qual? Tempo de resposta à lead. Então parece loucura, quer dizer, tu gastas dinheiro para colocar um carro na internet para vender e depois o cara não responde. Faz um pedido de informação e tu não respondes. Dá para acreditar. Mas isso acontece no mundo inteiro e acho que com a IA isso está sendo resolvido de alguma forma. Né? Eu penso que a IA vai ter um papel importante nisso. Vai. Mas eu vou dizer, muitas vezes nós nos concessionários e nas empresas, quando estamos cá em cima, estamos a olhar para o resultado.
e temos dashboards a mostrar-nos o resultado do negócio e tal. Mas nós não olhamos para os inputs que geram aqueles resultados. Era esse input que deves medir. Eu, por exemplo, todos os dias o que é que eu olho? Tempo de resposta a leads. Temos como objetivo dar um tempo médio de resposta abaixo dos 20 minutos. Tempo médio de resposta. Ora, há leads que vêm à noite, o cara só vai conseguir responder no dia seguinte. No dia seguinte. O que é que isso quer dizer? Quando nós estamos num tempo médio de resposta de 20 minutos, quer dizer que tu respondes se calhar 80% das leads de forma instantânea. Porque é que me parece muito interessante esse tema da resposta imediata? É que provavelmente se responderes instantaneamente vais surpreender o cliente. E vais surpreender pela positiva. A qualquer hora do dia e da noite. A qualquer hora. Vais surpreender o cliente. E a segunda coisa mais importante é que vais ter uma conversa contextualizada com o cliente. Porquê? Porque quando tu estás a responder ao cliente, ele ainda está a ver o teu carro na internet. Então faz match. E quando faz match, todos os outros caras que vão responder no dia a seguir, quando chegam na loja e vão responder a cliente, esse cliente já está a conversar contigo, já tem um relacionamento contigo. E por isso é que aquilo vira ali de cadáver. E os vendedores não gostam. Dizem que ali de internet não presta. Ele estava... Mas já hoje, lá em Portugal, já está bem difundido ou ainda está desse jeito? Porque hoje aqui, pelo menos nas lojas que trabalham com a gente e tudo mais, a gente implanta, nas funcionárias também, um SDR para atender na hora, né? Mas e agendar uma visita. Mas é um auto-reply ou é uma conversa? Não, conversa. Pronto. Não é um robô. Não, pronto. Porque responder um auto-reply não tem valor. Tem algumas coisas. Eu estou lembrando aqui que eu tentei a revisão numa concessionária aqui perto e não consegui engatar a conversa. Não. Ficava rodando no mesmo assunto. Mas já vamos nessa do IA, que é uma coisa que agora está a mexer muito comigo e eu tenho estado bastante ativo. E até estou convencido que montei o primeiro agente de IA conversacional, contextualizado e humanizado. De tal forma que os clientes nem sequer têm a noção que estão a falar com IA. Mas já lá vamos. Mas estava eu a dizer, muitas vezes os gestores das concessionárias estão a olhar para o resultado, não estão a olhar para os inputs que geram aquele resultado. Então eu hoje dou muita importância a poucas coisas. Olho para o tempo de resposta à lead. Todos os dias monitorizo. Depois entro mais em detalhe. Quando tenho tempo e quero ver, vou ver como é que responderam, por aí fora. Mas pronto, uma coisa que eu olho é tempo de resposta à lead. Outra coisa que eu olho é para as reviews online. Reviews online. Brutal. Porque quando tu começas a ver um cliente que compra um carro a 300 km de distância e diz que comprou por causa da review que leu, faz uma diferença absurda. Faz uma diferença. E tenho muitos colaboradores de nova geração que estão focados nisso e querem ter reviews que tenham um elevado nível de personalização. O que é um elevado nível de personalização? Não é no cara que chegou lá no Google e meteu 5 porque tu lhe pediste. É o cara que chegou lá e que escreveu um texto longo, nomeou a pessoa, contou a história dele, e isso tem um poder... Absurdo. Porquê? Nós temos até um grupo no WhatsApp, sempre que entram reviews novas, eles publicam. Deixa-me ler-te aqui... Deixa-me ler-te aqui uma que chegou recentemente. Um cliente, honest pricing, preço honesto, verdadeiro valor e inesperado apoio após venda. Olha só. E depois o cara chega e conta uma história por aqui abaixo com o nome de quem o acompanhou. E este cliente colocou esta review depois de estar satisfeito
com o relacionamento que tinha com a Max Auto, colocou-a quando nós o ajudámos na resolução de um problema em garantia. Então isto hoje tem muito valor. Então, basicamente, olhando para 4 coisas. Giro de stock, reviews online, tempo de resposta à lead e qualidade do anúncio. Ou seja, um anúncio bem publicado vai fazer com que o cliente permaneça mais tempo no anúncio. E converta mais. Converte mais. Quanto mais tempo o cliente tiver, mais converte. Você sabe que eu falo isso aqui há bastante tempo, é difícil o pessoal acreditar, mas eu tenho uma frase assim, falo, o anúncio é mais importante que o carro. E sabes que isso é verdade para 2 coisas, quer seja para o cliente final, para o C, quer seja para o cliente profissional, para o B. Claro. Porque nós estamos a começar a repassar carros do venda ao seu carro no marketplace a profissionais e acompanha muito próximo as primeiras transações para perceber toda a dinâmica. Então fomos produzir anúncios para profissionais muito bons. Anúncios com 60, 70 fotos, com o descritivo dos itens todos do carro, do que é que ele tem que considerar em termos de custos de recondicionamento. Gravávamos um áudio a dar a nossa apreciação ao carro. Claro. O anúncio muito detalhado. Isso é uma coisa boa. Deixa eu até falar uma coisa para você que sirva de exemplo aqui. Quantas fotos você coloca numa VDP, que é a página de anúncio do veículo? Normalmente não, sempre acima de 50 fotos. Sempre acima de 50 sempre fotos. Acima de 50 fotos. Sabe que eu dou você como exemplo para todo mundo falar assim, não consigo tirar mais foto. Eu falei, tá, copia isso aqui, ó. É verdade, não consigo mais, tirei 10 e não consigo tirar mais foto. Eu falei, então pega aqui esse anúncio, olha como é que ele tirou as fotos. Mas até uma coisa curiosa, Cabral, às vezes tens 2 fotos que são quase iguais. É. E um dia ligou um cliente a perguntar qual era a diferença de uma foto para a outra. Porquê? Porque, sabes aquele que colocam no jornal que é 2 imagens para tu descobrires as diferenças? É igual. É igual. O cara vai ficando ali procurando entender a diferença. E se ele está lá e ele está interessado, né? O lead passa a ser quente. Está interessado. E quanto mais conteúdo deres, mais a VDP vai converter. Outra coisa que você faz muito bem é humanizar o veículo. Porque todo mundo que compra o veículo não quer saber só as características técnicas do produto. Se é um veículo usado, eu quero saber quem usou, por que usou, como usou, né? Mas sabes que cada carro tem uma história. Isso. E o cliente compra a história. Do storytelling. O storytelling. Mas aqui também o pessoal sente dificuldade de escrever alguma coisa sobre aquele carro. Mas sabes que, por exemplo, hoje em dia a IA ajuda muito. Muito. Ou seja, qualquer anúncio tem que ter um texto longo a contar a história daquele carro. Eu falo muito. Uma vez tinha um carro, daqueles carros pouco apelativos, um Chevrolet Cruze. Aqui vende bem. Aqui o Peugeot não vende tão bem. O Peugeot tem uma fama diferente. Esse Chevrolet Cruze não é propriamente um carro com um grande sex appeal. Mas eu comprei o carro de um padre. E o carro era o carro que o padre usava nos casamentos e ainda tinha uma Bíblia no porta-luvas. Eu fotografei o carro com a Bíblia e contei a história do carro. Pronto. E depois dizia, era de um padre, só fazia casamentos e batizados, foi muito estimado e até escrevemos no anúncio e normalmente não andava em dias de chuva. Aí foi uma loucura porque vinha gente, porque queriam saber se era mesmo do padre. Estava lá ainda a Bíblia, que tinha o nome dele na Bíblia manuscrita. A gente mostrava a Bíblia aos clientes. E esse cliente o cliente que comprou o carro, andou com o carro 4 ou 5 anos. E mais tarde, quando vendeu, trocou de carro, veio ter connosco
para nos revender esse carro outra vez e já voltámos a vender esse carro no marketplace para outros lojistas. Mas a VDP, a qualidade da VDP é uma coisa que se deve medir todos os dias. Portanto, são essas 4 coisas que eu estou olhando. Porquê? Primeiro porque elas estão relacionadas entre elas, ou seja, uma boa VDP vai gerar mais leads, um tempo de resposta a lead vai gerar mais vendas, e é isso que vai contribuir para o resultado final. Ou seja, quando tu olhas agora quando comecei no repasse no marketplace, percebi que muitos carros que eram anunciados para lojistas eram anunciados com maus anúncios, mais VDPs, poucas fotografias, algumas tiradas à noite, e fiz um esforço grande para acompanhar essas publicações, e os lojistas estavam a chegar. Não, eu comprei na compra imediata porque confiei na qualidade do anúncio. Olha só. Outra coisa que você fala, uma frase que eu uso que é sua, você anuncia para vender ou para dar desconto. Então, uma parte importante da VDP é a precificação. O preço que você coloca lá, que tem que estar, se virar um B2C, tem que estar de acordo com o mercado, né? Não pode estar muito fora do mercado, mas necessariamente não tem que ser o mais barato nem o mais caro. Aqui e em muitos lugares do mundo, você sabe muito bem, todo mundo coloca no marketplace B2C um anúncio já esperando dar um desconto, então coloca com sobrepreço, cobra mais caro para poder ter uma negociação. Faz sentido? Na minha ótica, não. Eu comecei a trabalhar no conceito do one price há 20 anos atrás, no preço fixo. E aí, quando eu vim com essa ideia, os meus colegas e tal dizem: Manuel, tu é louco, tu não vai vender um carro nunca mais. O cliente português não compra se tu não fizer desconto. Mas eu abracei esse conceito do marketplace, do preço único, do one price, há cerca de 20 anos atrás e nunca mais alterei. Ou seja, eu sempre disse que tu estás a marcar para vender ou estás a precificar para vender ou estás a precificar para dar desconto. A internet é o grande equalizador. O cliente tem informação. As gerações mais novas não gostam de negociar preço. Acham que não faz sentido. Tu ir... Se você compra na Amazon, você negocia preço? Não. Você compra uma passagem aérea, um hotel no Booking, você negocia preço? Não. Então... Tu queres perceber a oferta, o que é que estás a comprar, as reviews... pronto. Então eu acho que o grande desafio é perceber o sweet spot em termos de posicionamento de preço, levando em conta 2 critérios. O marketplace supply, que relaciona a oferta e a procura, e a oferta do que está à venda no mercado. Porque é muito comum quem está a precificar só por preço pode não se dar conta que aqueles carros não estão a ser vendidos àquele preço. Então é importante olhar para o marketplace supply. Se o marketplace supply for muito baixo, quer dizer que há muita procura e pouca oferta, tu podes puxar pelo preço. Se o marketplace supply é mau, o carro vende mal. Mas eu concordo com você. Mas aí você tem que pegar algumas exceções que aquele carro tem pouco no mercado, mas também não vende. Também não vende. Existe isso? Existe. Então, na dúvida, aquilo que eu fui vendo, que é quando tu tens pouca informação do mercado, tens poucos dados do mercado, não há transações de vendas por aí fora, vou colocar um carro na internet, vou destacá-lo logo para tentar forçar um bocadinho a procura e para procurar ter métricas de mercado. Então, com as métricas do anúncio da VDP, eu já tenho alguma orientação do que é que eu devo fazer. Se devo ajustar já o preço, se devo manter, se devo aumentar, porque também, por vezes, tu colocas um carro no mercado. A semana passada vi um exemplo desses, que nós tínhamos muitas dúvidas, não era um carro, era uma moto,
mas havia muitas dúvidas porque nós não tínhamos muitas métricas De moto. de moto de mercado por aí fora, e colocámos a moto para vender. E a moto em 2 dias gerou 20 leads. Disse, marcámos barato. Mas aí chegou um cara que comprou, nós marcámos barato, mas marcámos acima daquilo que achávamos que íamos vender. Disse, não vamos testar. Tinha havido até um lojista de motos, tinha feito uma oferta, disse, não vamos vender para ele, vamos pôr para vender para cliente final. Então a moto vendeu rápido e vendeu com uma boa margem. Então, mas você rever os seus preços, revisa, sim, pode ajustar, aumentar, baixar, mas quantas vezes por mês? Todos os dias. Ah, todos os dias? Todos os dias. Mas por quê? Porque ficares à espera de um mês para tomar uma decisão sobre um carro em mas se eu tenho 100 carros anunciados, como é que eu vou revisar os preços todos? Mas tecnologia hoje faz isso, Caporal. Ah, faz? Tecnologia faz isso. Não analisamos só o preço, analisamos visualizações. E quantidade de leads. Se o carro é listado. Cliques na VDP. Se o carro é clicado e o cliente entrou na VDP, porque é na VDP que o cliente compra o carro. Isso. E que o cliente interage com o anúncio. E depois, do ponto de vista de conversão, analisamos vários critérios. Bookmarking, os clientes que favoritaram o carro. Porquê é que o favoritar é tão importante? Porque quando um carro está favoritado e tu fazes uma alteração no preço, mesmo que seja pequena, esses clientes que têm o carro favoritado são notificados. Então é um jeito de gerar mais... É um jeito de fomentar, aquecer o lead. De o acordar. Nutrir o lead. Atenção. Está nutrindo o lead. Às vezes também funciona aumentar o preço. Tu compraste um carro e o carro gerou muita conversão. Telefonemas, leads e bookmarking. Mas ainda não vendeu. Ainda não vendeu. Então aí tu... aumenta um pouco o preço, todo mundo é notificado. Tu aumentas o preço, todo mundo é notificado. E aí toca o telefone. Depois vocês aumentaram o preço. Aumentámos, mas porquê? O cara estava interessado no carro. Podes sempre fazer o preço, até por cortesia vais fazer o preço que o cliente já tinha visto. Não? Então, é esse ponto que eu queria falar com você. O comprador não pede o desconto, você vende por um preço único. Mas eu sou o comprador, se quero lá, eu falo assim, não, mas todo mundo dá desconto, por que você não dá? Mas, Caporal, eu normalmente desvalorizo isso. Digo para ele, Caporal, você gostaria de ter um desconto no carro, é? Sim. E quanto é que você queria de desconto? 1.000 euros? Dependendo do carro, até mais. Mais? 2.000? Dependendo do carro. Aí eu vou no pressário do carro e mudo o preço e mostro-lhe, ok, vamos negociar. Porque o cara já sabe, ele está ali, foi ter contigo, está interessado naquele carro, já viu o preço. O que o outro stand fez foi aumentar o preço para depois brincar aos descontos. Então, mas eu não entendi. Nós temos uma política de preço transparente. Você vai dar o desconto para mim, então? Aumenta o preço do carro, dou-lhe o desconto que você quiser. Você, sim. Não é isso que o outro stand está fazendo consigo. Você aumenta o preço do carro. O cliente diz, ok, já percebi. Já entendi. É uma brincadeira, não é? Claro. Porquê? Porque eu digo para o cliente, nós temos uma política de preços transparentes. Nós não inflacionamos o preço do carro, nem fazemos o preço final da transação em função da capacidade negocial do cliente. Nós temos os nossos preços bem marcados e ajustados com o mercado. Vamos ver, vamos na internet comparar, vamos ver. Mas normalmente, então, eu vou dizer para você como ele faz. Você disse se eu estou errado ou não. Ele mostra para vocês os anúncios todos e ele marca do mais barato para o mais caro. E nós fazemos o contrário. Nós, quando vamos na internet, ordenamos onde o nosso carro aparece bem posicionado em preço. Isso é como o cliente que vem vender a troca. Ele vai na internet e vai-te mostrar os carros mais caros do mercado. Isso. Aí eu pergunto, este carro está à venda? Não está vendido. Está para venda. Se não está vendido é porque ainda não... Alguma coisa errada. Alguma coisa errada. Ainda não apareceu o cliente para pagar este preço. Cliente mais velho gosta de negociar. Não sabe? Gosta. Mas aí tu explicas
e a maior parte compreende. Mas teus vendedores, eles não gostavam de quando teu próprio equipe, quando você falou para eles, não pode dar desconto mais. Nunca tive, sabes que grande parte dos vendedores que formei e que recrutei ao longo da minha vida eram vendedores que não vinham do setor automotivo. Pronto, é mais fácil. Ok? Então, tenho de explicar bem a estratégia da empresa do ponto de vista de posicionamento comercial e desenvolver as pessoas nesse sentido. Este tema do One Price, eu acho que tens que ter muito claro uma coisa, que é, tu ou estás no modelo de negociação ou estás no modelo de preço fixo. Não dá para estar no meio. Ou és uma coisa ou és outra. Então, você tem que manter aquilo, né? Portanto, não dá para estar no meio. Quando tu estás no modelo de preço fixo, uma das grandes vantagens é que, como os vendedores não podem estar a falar de descontos, vão ter que estar a falar do carro. Então, em vez de estarem a vender o negócio, estão a vender o carro. E isto é um conceito que muda muito. Eu lembro uma vendedora, minha amiga, que tinha levado há muitos anos de vender carro zero, e um dia foi trabalhar para o stand da BMW do elétrico, que trabalhava num modelo de preço fixo. E ela estava muito estressada com aquilo e dizia-me assim, mas como é que eu vou vender carros a clientes que há anos que eu faço descontos para lhe vender carro? E agora vou dizer que não lhe posso fazer um desconto? Aquilo gerou-lhe um grande stress. Mas passados uns meses, quando a voltei a encontrar, diz-me ela assim, disse, olha, foi a melhor coisa que me aconteceu. Agora que não posso falar de descontos, tenho que falar de automóveis. É muito bom. Então, como ela não podia vender descontos e argumentar desconto, teve que começar a falar do automóvel. Do produto. E eu acho que isso é não sei se aqui no Brasil é igual, mas em Portugal um cliente, o cara acordou de manhã, viu o vizinho a sair num carro novo e pensou que se calhar está na altura de trocar de carro e começou a ir visitar o stand e para fora, mas ele ainda não tem ideia de nada, nem de marcas, nem de modelos, nem de versões, está no início da sua pesquisa. Mas ele pesquisar online? Online. Na maioria, certo? Na maioria, hoje online, mas antigamente no físico. E aí, quando começa a tomar contato com vendedores, a primeira coisa que começam a fazer é chantagear com campanhas que acabam no fim da semana. Não faz sentido, é ter um certo desrespeito pelo cliente. Ora, se um cliente que entrou no mercado hoje ainda está indeciso se quer um carro elétrico ou um carro de gasolina, ele tem que ser pressionado a fazer negócio em 2, 3 dias porque vai acabar a promoção. Vai acabar a promoção, não tem lógica, é ter um certo desrespeito pelo cliente. Se calhar naquela situação, tu tens de te envolver com o cliente do ponto de vista relacional para ele fazer essa jornada de compra em conjunto contigo. Porquê? Porque quando tu começas um relacionamento com o cliente, ele vai querer fazer negócio contigo, com a tua ajuda. Claro. Percebe que tu estás interessado nas preocupações dele. Claro que queres vender. Mas se for bem vendido, é uma relação para a vida. Se for à pressão, a próxima vez que ele te vir, se calhar muda de rua, muda de passeio. Muda de calçada. Aqui a gente fala... Muda de calçada. Muda de calçada, é isso aí. Eu fiz esse percurso, comecei a vender carros nos anos 80, era hard selling. Fiz coisas hoje que não me orgulho muito da forma como tratei determinados clientes. Mas essa transição para o soft selling é muito importante. A venda por influência. Principalmente quando os clientes hoje, grande parte do processo é no digital, no online, e ele para te desligar é só assim com o dedo. Exatamente. Do lado direito do rádio. Ele está a um clique da outra loja. Game over. Um clique do outro concorrente. E ele clica assim no rato. Acabou. Dá um game over, acabou. Então tens que aprender a influenciar, mandar-lhe um conteúdo interessante, falar com ele no WhatsApp, fazer essa jornada de compra com o cliente. Muito bom. Tem 2 assuntos que eu quero falar com você. Falando um pouquinho da Europa, né? A gente está vendo até nos Estados Unidos um movimento muito interessante da Scout Motors
fazendo venda direta. E a Scout Motors é um fabricante de nicho que é do grupo Volkswagen. Né? E está fazendo venda direta lá e está causando uma revolução. No Colorado já autorizaram, etc. Tá. Na Europa se tentou fazer um modelo de agência. Né? E tem gente que gostou, tem gente que gostou menos, uns recuaram, outros ainda estão em cima do muro. Como é que você vê esse modelo de agência? Que a gente já conversou bastante sobre isso e quando lançaram, né? Nós fizemos até os dois workshop talk show que fizemos. Um foi sobre o modelo de agência, talvez há 5 anos atrás, e outro há 4 anos atrás foi sobre a inteligência artificial. Esse formato do modelo de agência, a determinada altura começou-se a falar muito nisso, ia ser tudo, iam cancelar os concessionários todos, ia tudo para o modelo de agência, e eu acho que esse processo passou por várias fases, sendo que a última delas acho que é de um certo adormecimento. A primeira fase era que iriam cancelar os concessionários todos e que as marcas iriam todas para o modelo de agência. Que não aconteceu. E que numa fase inicial senti que havia uma grande preocupação da parte dos concessionários. Depois houve uma fase em que houve um certo adiamento. Ok, vai acontecer, mas não vai ser já. E foi uma fase em que eu achei que os concessionários, de uma forma geral, começaram a achar que aquilo era bom para eles. Porque, de certa forma, tem os prós e os contras, né? Vamos pensar assim, quais são os prós? Eu não tenho que investir em estoque, não existe o empurra do atacado para o varejo, eu não vou negociar mais com desconto, vou fazer um price selling, porque não tem mais desconto. Esses seriam os prós. O contra que eu vejo é, o cliente é meu e deixa de ser meu, passa a ser da montadora, do fabricante. Então passamos por essa segunda fase em que os concessionários começaram a achar que aquilo se calhar era bom para eles, não precisavam ter alocados tantos recursos financeiros a estoque de carros novos, que é o produto com menor margem dentro de um concessionário, e poderiam alocar esses recursos em carros usados e alavancar o negócio dos carros usados. E eu acho que agora estamos na fase que foi adiado sine die. Foi o quê? Foi adiado sine die, como se diz em latim. Adiado sine die, sem data para... Sem data para prevista de reafetar. E este modelo de agência, Caporal, a distribuição automóvel teve, durante 100 anos, teve 2 constantes que nunca mudaram. Uma era o formato de distribuição através de concessionárias e o outro era o powertrain assente no motor de combustão interna. Isso. E isso foram 2 constantes que perduraram durante 100 anos. Então, agora está tudo em causa. Está em causa o powertrain, está em causa o modelo de distribuição, apareceu a Tesla. A Tesla foi disruptiva em 2 sistemas que eram constantes no negócio. A distribuição nunca e o carro elétrico. Nunca ninguém pensou que aquilo iria dar certo. Nem a venda direta... Deixa eu contar um caso que nós fizemos juntos, né? 31 de março de 2016. Lançamento do Model 3. Model 3. Isso. Nós fomos numa concessionária Tesla e eu dei o sinal para comprar o carro. Aí a gente não sabia quando o carro ia ser entregue, não sabia o preço do carro, não sabia a cor, não sabia nada do carro e estava vendendo o carro a rodo. Eu falei, como assim? Né? Ele inverteu o processo de venda, né? Criou desejo pelo produto, vendeu e começou a produzir depois para depois entregar.
E aí hoje esse modelo já é mais batido, mas em 31 de dezembro, há 10 anos, vamos falar que quase 10 anos atrás, a gente estava numa concessionária Tesla comprando um carro no lançamento do Model 3. E ele inverteu esse modelo, né? Como o próprio Steve Jobs mudou esse modelo de distribuição com o Apple Store, né? Ele mudou, ele transformou a distribuição de alguma forma. Sabes que há um livro muito interessante do Peter Thiel, Peter Thiel foi também um dos fundadores da PayPal e que é o dono do LinkedIn e que tem o maior fundo de investimento em tecnológicas, um dos maiores a nível mundial. E o Peter Thiel, no seu livro 0 e 1, escreveu uma coisa que é: tu, quando crias o mercado, ganhas uma vantagem competitiva enorme. E isso o Elon Musk fez com a Tesla. Ou seja, tu vias fabricantes, os legacy manufacturers, com o modelo de distribuição através dos concessionários e um motor de combustão interna, e ele foi fazer venda direta com carros elétricos. São duas disrupções. E pronto, e foi o que se viu, não é? E depois trouxe muito de inovação, não foi só no modelo de distribuição e na questão do carro elétrico, mas também nos processos de construção e de fabrico, que ganham muita vantagem competitiva, não é? Bom, falando aqui do modelo de agência, eu ia falar dos chineses na Europa, mas eu quero falar de um outro assunto então antes. A Tesla, para mim, e é uma conversa que a gente começou a falar outro dia, é um dos únicos fabricantes americanos que não vão ficar restritos ao mercado doméstico apenas, porque ela já se consolidou em muitos países, nos países escandinavos, em vários países hoje a Tesla domina ou tem uma presença relevante, um market share relevante, principalmente em carro elétrico. Nos Estados Unidos mais de 50% é Tesla, mas fora dele, na China, em todo lugar ainda se vende Tesla. Ótimo, na Europa, tudo, né? Bom, mas aquelas marcas tradicionais americanas, as Big Three, então, você acha que você sente que elas vão ficar restritas ao mercado americano? Já que o mercado americano se fechou para a entrada dos chineses, a Europa hoje está vivendo uma situação não tanto quanto o Brasil, mas os chineses estão entrando e vendendo carro na Europa. Estão entrando a vender carro, mas também estão a entrar na participação acionista de grandes fabricantes, como é o caso da Mercedes, como é o caso da Volvo, da Renault. Ou seja, o maior acionista da Mercedes hoje já é um grupo chinês. E estão a entrar com muita força, a pôr produtos e a lançar produtos no mercado muito rapidamente, com qualidade, com preço. É realmente um grande desafio. E vejo que os fabricantes americanos estão a perder presença em termos internacionais. Quando ainda há um mês passado estava a fazer formação para uma marca americana de vendedores e praticamente os produtos deles na Europa estão a ficar descontinuados. E com uma focalização grande no mercado americano, que é um mercado grande, ainda é um dos maiores mercados a nível mundial, e onde a rentabilidade que eles obtêm no mercado interno é muito boa. Mas, por exemplo, nós quando olhávamos há 30, 40 anos atrás, todos os fabricantes europeus todos os fabricantes americanos tinham uma presença forte a nível mundial, quer fosse na América Latina, quer fosse na Europa, quer fosse na Ásia Pacífico, havia carros de origem de marca americana por todo o lado, não é? Eu acho que está a haver aqui uma reorganização, uma reestruturação. Você sabe que a Ford parou de produzir no Brasil, né? A marca existe, os concessionários vendem, mas só carros importados. Certo. E a fábrica da Ford, em Camaçari, quem adquiriu foi a BYD, um fabricante chinês. Então, assim, entre aspas, a Ford foi embora do Brasil. É que se fala, porque estava aqui há mais de 50 anos, etc., não está mais no Brasil. A Chevrolet tem algumas fábricas que estão sofrendo aqui no Brasil, né? E é uma marca que perdeu muito share esse ano no Brasil. Então a gente sente isso de alguma forma, né? Eu acho que a Chrysler mudou um pouquinho com a Stellantis. No caso de Jeep e Ram, ainda vende bem. Aqui com a Fiat
no Brasil é o lugar que mais vende Fiat no mundo. Né? Então, como a marca hoje ela faz um share, inclusive de showroom, etc., muitas vezes, então tá indo até razoavelmente bem. Mas Chevrolet e Ford nem tanto. Né? Mas eu acho que isso é uma realidade que se está a assistir. Não é? Nós assistimos o século XX, foi o século americano, não é? Tudo era americano, e nós só olharmos, foi a internet, foi o telefone, foi a produção em série, foi os eletrodomésticos, tudo acontecia nos Estados Unidos, a ida à Lua. Provavelmente iríamos assistir a uma reconfiguração, quem sabe se o próximo século não será o século chinês, não é? Não, mas as grandes empresas de tecnologia ainda são americanas. Ainda são. E essa liderança continua-se a assistir. Mesmo agora a questão do tema da inteligência artificial explodiu nos Estados Unidos. Se nós olharmos para a economia americana como a maior economia do mundo, cresceu 4 e tal % do ano passado. Nós em Portugal estamos em estagnação há 20 anos. Se nós olharmos para os 20 anos para trás, o nosso crescimento não chegou a 1%. E hoje, quando olhamos para a Europa, nos últimos 10 anos, relativamente à economia americana, empobreceu quase 30%. E, portanto, passámos ao lado do tema das redes sociais, são americanas, a inteligência artificial é americana, o carro elétrico nasceu nos Estados Unidos. É uma economia que tem uma vitalidade muito grande ainda e onde as coisas então, você está vendo um declínio europeu bem grande, pelo que você está falando. De alguma forma estou. Portanto, nós entramos numa lógica muito de regular, de criar regulamentos, burocracias. Nós criámos um regulamento para a inteligência artificial antes de termos inteligência artificial. O americano diz, não vamos fazer, depois logo se vê. Então, essa liberdade, essa vitalidade é que produz riqueza, produz economia, produz salários, produz bem-estar, dinheiro no bolso, compra produtos, e isso tem um efeito incremental que nós na Europa de alguma forma estamos a perder um bocadinho o comboio. E portanto estamos neste momento um bocadinho entalados entre a disputa geopolítica, geoestratégica da China e dos Estados Unidos e saber o outsider. E a Europa sem saber muito bem qual é o seu caminho e qual é o seu posicionamento no mundo. Porque sendo o maior bloco económico do mundo, é um anão politicamente, ou seja, não tem presença autónoma politicamente no mundo, não é? E não conseguimos assumir esse papel. Então acho que nós estamos numa fase de repensar essas questões, até porque estamos a assistir a um envelhecimento da população que é mau para a economia. Nós continuamos a ter índices de natalidade muito baixos e população muito envelhecida. Então temos que... É bom viver na Europa. Tu vais lá com muita frequência e percebes que é bom, segurança... Sim. Infraestrutura. Agora nem tanto, né? Está a piorar um bocadinho. Piorar um pouquinho, mas ainda tem. Boa comida, diversidade histórica, social. Maravilha. Vais na Itália, vais em Portugal. Isso toda a gente gosta. Exato. Quer dizer, mesmo assistindo a esse declínio um bocadinho económico, ainda atrai muita gente. O que não falta, eu vejo por Portugal, agora o que não falta é americano, indo viver para Portugal. O cara chega lá, vai a Sintra, vê um castelo com 1000 anos de idade e tal, vai comer uma refeição espetacular em cima do mar, com peixe grelhado. O cara nunca viu nada daquilo. Não. Lá no país dele vê o Subway, não é? E o McDonald's. Tudo massificado. É o Walgreens, é o McDonald's. Não há aquele fator de diferenciação de cultura, de maneira que, olha, eu que trabalhei 10 anos na General Electric e gosto imenso dos Estados Unidos e do meu país, eu digo, a Europa está envelhecida. Estamos gordos e estamos anafados, mas estamos bem.
Os Estados Unidos é o oposto, é a vitalidade, é uma economia efervescente. Pessoas querendo ir para lá para fazer vida e por aí fora, ter sucesso à procura do sonho americano. Ele, se for à procura do sonho americano em Portugal, o que vai encontrar é muita burocracia, muita dificuldade e muito burocrata a pedir-lhe carimbos e tal. Mas pronto, é o que é. Acho que é o balanço destas várias coisas que é positivo. Muito bom. Manuel, muito obrigado. Muito bom ter você aqui. Sensacional. Eu vou te dar um presente. Um vinho italiano, não é português, mas um vinho italiano aqui da Alto Avaliar, como lembrança do teu podcast. Tá, sabes que dado é sempre bom, até injeção na testa. Que maravilha.